Amém. Eu quero convidar todos a abrir as suas Bíblias em Gálatas 2, apenas o versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. O tema de hoje é Cristo vive em mim. Vamos lá, o que está escrito, já está projetado aí na Nova Almeida atualizada, que diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Curvemos rapidamente as nossas cabeças. Deus, em nome de Jesus, te louvamos. Te adoramos, te agradecemos, ó Deus, mais uma vez pela oportunidade de falar da Tua palavra. Eu te peço, Pai, nessa manhã que o Senhor continue falando aos meus corações. Que essa palavra também fale ao coração da Tua igreja. E o meu pedido nesta manhã é que, individualmente, todos que estão aqui desapareçam. É isso, eu não pedi errado, Pai. O meu pedido é que todos desapareçam. Isso inclui eu. Em nome de Jesus, amém. Vocês se chocaram com isso, né? O meu pedido é que todos desapareçam. Mas esse texto que acabamos de ler, diz o seguinte: já não sou eu quem vive. Então, a partir de agora, o meu eu, ele desaparece. E agora o que vive em nós é Cristo. Cristo vive em mim. Por isso o pedido de oração, não pedi errado. O meu desejo é que todos nós desapareçamos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Vamos falar sobre graça. Vamos falar sobre favor. Vamos falar sobre fé. Vamos falar sobre salvação. Nós estamos salvos, isso eu já posso garantir, através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas nós, naturalmente, gostamos de nos esforçar. Tudo que nós conquistamos depende do nosso esforço. O mantimento que colocamos em nossa casa, trabalhamos todo um mês e compramos esse mantimento. O carro que talvez alguns tenham conquistado com muito esforço, alguns compraram até parcelado. Quando vence a última parcelinha lá do carnê, nós falamos, isso aqui foi fruto do nosso esforço. A roupa que vestimos, nós esforçamos para comprá-la. Na verdade, até o cabelo, para estar bonito, a gente precisa de um esforço nosso, precisa de trabalho. Eu, por exemplo, não conheço ninguém que pague um salário para alguém sem trabalhar. Então, precisamos de esforçar. E nós somos acostumados com isso. Quando recebemos um presente, logo em seguida, o que é que nós queremos fazer? Nossa, a pessoa foi tão legal comigo, ela me agradou com um presente, ela me agradou com uma lembrança. O que é que a gente faz? A gente quer retribuir. Normalmente, quando a gente é presenteado, dificilmente a gente deixa passar uma data da outra pessoa. Por quê? Naturalmente, nós queremos retribuir aquilo que alguém fez. Até quando alguém nos convida para ir na casa, aí você é bem recebido, você fala, nossa, eu estou em dívida com aquela pessoa, eu preciso retribuí-la, eu preciso levá-la na minha casa também. Eu recebi algo tão bom, ele preparou uma mesa tão agradável, né, Pedro e Jennifer? Preparou uma mesa tão agradável para a gente, recebeu a gente com tanto amor, eu preciso marcar uma data para retribuir. Isso normalmente nós vamos fazer, nós retribuímos. Até no amor, no casamento, você recebe amor, você entrega amor. No relacionamento, no dia a dia, você recebe gentileza, você entrega gentileza. Normalmente, queremos fazer isso. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas para trazer uma orientação sobre o que é graça. Quando ele fala que o eu, ele precisa desaparecer, e quando ele fala que agora quem está no seu lugar
É Jesus, ele está falando sobre isso. Os judeus, eles pregam que vocês precisam de se esforçar. Ele prega que nós temos que ser punidos. Na verdade, o pecado, ele de fato, ele precisa ser punido. Na verdade, precisa de existir uma punição, porque Deus, ele não vai contra as suas determinações. Mas quando a gente fala que Cristo vive em nós, nós estamos aceitando que ele foi punido por nós. A punição dos nossos erros, ela foi sobre Jesus Cristo. E é por isso que ele vive em você. Já não depende de nenhum esforço seu mais. Já não depende de você se punir mais. Você não precisa se esforçar mais. Porque nós não estamos no período da lei. Nós estamos no período da dispensação da graça. E a graça, ela é escandalosa justamente por isso. Porque naturalmente nós queremos nos esforçar. Naturalmente nós queremos retribuir. Pelo menos, nem que seja para dizer, não, eu não fiz nada. Mas a salvação, ela não é pelo seu esforço. A salvação, ela é pelo esforço de Jesus Cristo, que morreu na cruz. E é por isso que o seu eu, ele precisa desaparecer, e precisa aparecer o eu de Jesus Cristo. Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive mais. É Cristo que vive em mim. Aí, todo mundo aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Todo mundo aqui nasceu de uma mãe? Amém? É uma pergunta até muito óbvia, né? É para chocar mesmo. Todos nós que nascemos de uma mãe, todos nós que nascemos de uma mulher, não tem jeito de escapar isso. Todo mundo aqui teve uma mãe. Não tem jeito. Ninguém aqui apareceu do barro. Só um, né, que apareceu. Mas tirando, um foi do barro, do barro e o outro foi da costela. Mas tirando isso, todos nós nascemos de uma mãe. Aí eu quero convidar todo mundo a meditar no que está escrito em Hebreus, no capítulo 9, Hebreus capítulo 9, versículo 27, na NAA, que diz: e assim aos homens está ordenado, 9:27, tá? Por favor. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Que eu posso garantir para vocês, se não houver o arrebatamento neste tempo, nenhum de vocês, incluindo eu, incluindo a minha esposa, vamos escapar disso aí. Todo que é nascido de mulher vai morrer. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia nos diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é uma ótima notícia. Então, todos nós estamos fadados, está determinado que vamos morrer. Mas o que vamos fazer, o nosso corpo carnal, ele vai morrer, já é uma máxima, isso aí não há discussão. Mas o que nós vamos fazer antes é o que determinará o nosso final. A nossa velha natureza, ela precisa morrer. E precisa nascer a nossa nova natureza. A vida cristã, na verdade, ela não é a substituição do velho homem. É o nascimento do novo homem. Nós seremos transformados, nós somos transformados através da ação do Espírito Santo em um novo homem. O batismo nada mais é do que uma confissão pública diante da sociedade, que
que o velho homem ele está morrendo e que está surgindo a partir de agora um novo homem. É o velho eu não existindo mais. Agora é Cristo existindo em nós. É isso que acontece quando nós sepultamos o velho homem. Então a proposta nesta manhã é que, enquanto não morremos, como está determinado em Hebreus 9, 27, é que deixamos morrer a nossa velha natureza, é o nosso velho homem. No início da mensagem, na introdução, eu falei que naturalmente estamos acostumados a retribuir, nós estamos acostumados a nos esforçar. Eu fico vendo quando eu e a Dalisa a gente sai ou quando a gente recebe alguém, normalmente quando acaba de comer, né, acaba o jantar ou o almoço, aí tem a sobremesa lá, aí normalmente a visita, quando ela é um pouco mais íntima, o que ela faz? Ela fala: Dalisa, deixa que eu vou lá para a cozinha com você, que eu vou te ajudar a lavar as louças. Eu vou te ajudar. Ela quer ajudar você a fazer alguma coisa. Por quê? Para se sentir útil, para se sentir participante, para não falar: nossa, eu estou explorando, não, eu já comi a sobremesa, né, Priscila? A Priscila já um dia desse foi lá, a gente fez um cuscuz, ajudou a Dalisa lá no final, né? Então a gente naturalmente quer se esforçar. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Não precisa de esforço seu. O que Cristo quer é que você abra mão e entenda que no final dessa refeição você não precisa fazer nada, você só precisa acreditar, você só precisa crer, você precisa ter a fé nele, que ele já fez por você. Ele quer levar o seu fardo. Ele quer tornar a sua vida um pouco mais fácil. A morte de Jesus Cristo, ela serviu para isso. Ela serviu para dizer: não precisa mais de esforço seu. O que eu quero de você é que você reconheça que eu morri na cruz para te salvar. O que eu quero de você é que você reconheça que eu resolvi o problema do pecado que foi criado lá na humanidade. Agora, já não existe mais nenhum tipo de condenação. Já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer aos Gálatas, porque eles vinham de um ensinamento onde era preciso esforçar. Só que o grande problema de esforçar é que, normalmente, quem quer esforçar, ele quer demonstrar que ele está esforçando, ele quer demonstrar que ele é merecedor daquilo que ele está recebendo. E a definição da graça que nós tanto pregamos aqui, e a definição da graça que nós tanto falamos aqui, é um favor imerecido. Você não merece. Você só precisa aceitar. Eu gosto, quase todas as vezes que eu prego aqui, eu gosto de falar isso. A questão da timidez, né? A graça é como entrar na casa dos pais. Você entra, você não precisa ficar só na sala, você senta no sofá, você abre a geladeira, você acessa todos os cômodos. A graça é isso. Aí o apóstolo Paulo traz um conselho também aos romanos, que está relatado em Romanos capítulo 6, versículo 2, porque nós acreditamos, nós entendemos que uma vez que o velho homem morreu, uma vez que agora já não existe mais a sua natureza, uma vez que agora não depende mais de esforço seu, existe uma evidência para isso. Nossa, a graça é muito fácil, eu preciso só ter fé e agora eu estou salvo? É só isso. Mas, porém, você que recebe a graça, você recebe uma transformação, você recebe o Espírito Santo. E essa ação do Espírito Santo transforma você em um novo homem. Porque agora, já não é mais você, é Cristo. E alguém que tem Cristo vivendo em si, ou alguém que carrega o próprio Deus dentro do próprio coração,
Ele não vai concorrer, ele não vai agir como um velho homem. A maior evidência de que recebemos Deus, a maior evidência que somos transformados é que aquilo que fazíamos, já não fazemos mais. Aquilo que trazia prazer para a nossa carne, já não traz mais. Junto com a graça vem a capacitação de uma transformação. E essa capacitação, ela é dada pelo Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 6, versículo 2, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele. Já morremos para o pecado, não existe mais o pecado, não exerce mais influência sobre as nossas vidas. Aí Romanos capítulo 6, versículo 6 já diz, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Você já não vive mais sobre o poder do pecado. A força do pecado sobre a sua vida, ela foi destruída na cruz. É por isso que nós somos crucificados com ele. Não é a nossa natureza, não é a nossa força, não é o nosso esforço. O fui crucificado com Cristo, que é o começo desse versículo, significa que a morte de Cristo, ela foi também a nossa morte para o pecado. Já não sou eu quem vive, é uma nova identidade. Ainda estamos na carne, mas a carne já não tem força mais sobre nós. Nós estamos vivendo ainda neste corpo carnal. Mas agora nós temos uma nova fonte interior. E essa fonte é Cristo. Cristo vive em mim. Que me amou, que é o final do versículo 20. E se entregou por mim. É um sacrifício substitutivo. É como duas crianças brincando em uma linha férrea e de repente vem um trem e o irmão tira aquele irmão, né, o que seria atropelado por um trem, e o trem atinge ele. E em momentos antes de morrer, talvez ele diz, eu morri pelo meu irmão. E talvez em algum momento eles perguntem para esse irmão, qual é seu nome? Eu sou aquele que o irmão morreu por mim. Qual é seu nome? Você é aquele que Jesus Cristo morreu por você. Ele te salvou quando parecia que tudo estava perdido. Ele foi lá e substituiu a punição que seria sobre você. O nosso Deus, ele continua se irando contra o pecado. Mas o sacrifício de Jesus Cristo, ele serviu para aplacar a ira de Deus. É como se você estivesse em um tribunal e no momento do juiz bater o martelo, o homem de branco entra e fala, não precisa punir ele. De fato, existiu o crime. De fato, existiu o pecado. Mas eu aceito ser condenado por ele. É Cristo vivendo por você. É você sendo crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que cabe a nós é reconhecermos, é acreditarmos, é aceitarmos, é usufruirmos e não permitir que esse sacrifício de Cristo tenha sido em vão. Porque o preço que foi pago por você foi um preço alto.
é um sangue valioso. Eu sempre gosto de falar. Ele estava quietinho nos seus aposentos celestiais. E ele abriu mão de todos os seus atributos divinos. E veio aqui. Para cumprir o que determinava a lei. E ele cumpriu muito bem. E agora que já foi feito, você não precisa fazer mais. Toda a punição já está sobre ele. Trazendo ainda uma ilustração, é como você chegar em casa depois de uma semana de trabalho e você não teve a oportunidade de passar um pano sequer na sua casa. Você precisaria chegar lá naquela sexta-feira onde você pegou um trânsito insuportável. E você chega em casa pensando, para eu passar esse final de semana, para esse final de semana ser tranquilo, eu ainda preciso dar uma geral na minha casa, eu vou ter que lavar banheiro, vou ter que arrumar a cama, lavar as toalhas, as roupas de cama, aquela pilha de panelas que está até o teto. Meu final de semana não vai ser muito bom. Talvez eu vou gastar o resto da minha sexta, talvez eu vou gastar o resto do meu sábado, e de repente você entra em casa, a sua casa ela está impecável. Alguém foi lá e fez por você. O que você vai fazer? Não, eu não aceito. Eu vou limpar minha casa todo dia de novo. Não, o que você vai fazer é entrar e usufruir daquele conforto que foi gerado por vocês. No início, nós lemos Hebreus 9, 27, falando que está determinado que todos nós vamos morrer. O nosso tempo nessa terra, ele é limitado. Mas o Cristo vive em mim, ele propiciou uma eternidade ao lado dele. Não vai acabar. Vão se passar 100, vão se passar 200, vão se passar 1000, vão se passar 10.000 anos. E estaremos com ele na glória, estaremos com ele na eternidade, usufruindo da cruz, usufruindo do que ele passou na cruz por nós. O crucificado com Cristo é a morte do eu. O que é morrer? O que é a minha morte? Está relatado lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Que diz: Então Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quer vir a mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Aí talvez você esteja perguntando, o que é negar a si mesmo? A primeira coisa do negar a si mesmo é você reconhecer que você sozinho não é capaz de vencer o pecado. É você reconhecer que pelo seu próprio esforço você não é capaz de ser salvo. Ainda em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, diz: mas longe de mim gloriar-me, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. O que precisamos é reconhecer que a nossa vida, ela foi salva pela morte de Cristo. Ele venceu a morte por todos nós que estamos aqui. O que nós precisamos fazer é reconhecer isso. Talvez alguns ainda estejam submissos à sua própria força, mas que nessa manhã nós possamos e entendamos que a nossa submissão ela deve ser à cruz. A única coisa que precisamos fazer para sermos salvos é abrir mão do nosso eu, é abrirmos mão da nossa capacidade e reconhecermos que Cristo vive em nós e reconhecermos que
é o esforço de Cristo. Quando reconhecemos e quando nós permitimos que o nosso eu morra, quando eu disse no início da oração, Deus, eu quero que todos desapareçam, é que desapareça o seu eu. É óbvio que eu não estava falando que desapareça vocês aqui. Imagina, né? Aí o próprio Deus, ele entende isso na mensagem que ele trouxe ao meu coração. Imagina eu orando aqui, quando eu abro não tem ninguém, não. O que não queremos que esteja em você é o seu antigo eu. É a sua natureza carnal. E quando morremos com Cristo, a consequência é ressuscitarmos com Cristo. Vejamos o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram novas. Não importamos com o seu passado. O nosso Cristo, desde a sua morte na cruz, Ele não se lembra mais do o que você fez. Eis que se fizeram novas coisas. A cruz é o início da sua eternidade com Deus. A cruz é o início da sua redenção em Cristo. O que diz também, Colossenses 3, 1 e 2 é: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Naturalmente, nós que temos a fé em Cristo, morremos para Cristo, morremos para o pecado, ressuscitamos em Cristo. Agora as coisas dessa terra já não se importam mais. Nós não estamos preocupados mais porque nós entendemos que todos vamos morrer. Mas agora pensamos nas coisas que são lá do alto. Agora ressuscitaremos com Cristo. O que nos interessa são as coisas que vêm do céu. Quando eu disse que Deus ele estava quietinho lá nos seus aposentos celestiais, esses dias eu estava até pensando em uma ilustração. Às vezes eu estou num sábado lá em casa, no meu momento de descanso, aí toca o interfone. Quando eu estou no ápice do meu sono, lá às 5 horas da tarde, eu atendo. Mercado Livre! Aí você vai lá, tem que descer as escadas, você vai lá atender o Mercado Livre. Mas eu fico imaginando Jesus Cristo. Ele nos céus, nos seus aposentos celestiais, sendo Deus. De repente, sobe um alerta, óbvio que isso é uma ilustração. O mundo está em pecado. Interrompe aqui toda essa honra, toda essa glória que você está aqui, interrompe Cristo em seus aposentos celestiais, e de repente ele desce lá para fazer o que nós não conseguimos fazer. Ele foi interrompido. E é por isso que é o que está escrito em Efésios 2, versículos 4 e 6, que diz, vou abreviar, mas Deus, sendo rico, nos deu a sua vida juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Na ilustração ele interrompeu o seu soninho de domingo e veio para cá para sofrer por mim, para sofrer por você. E é por isso que nós estamos salvos. E talvez o que essa mensagem quer trazer de reflexão é uma pergunta que você vai responder para você mesmo. Como tem sido a sua vida em Cristo? Ela tem sido sustentada por fé ou ela tem sido sustentada pelo seu desempenho?
Porque se depender do seu desempenho, você está condenado. Mas se depender da sua fé em Jesus Cristo, todos nós seremos salvos. O que nós não podemos fazer mais é vivermos como velhos homens, carregando a nossa natureza carnal. Agora, Cristo vive em nós. Temos que exalar isso. As pessoas precisam ver que somos diferentes. As pessoas precisam ver que carregamos o próprio Deus. Deus habita em nós. Os discípulos de Cristo estavam preocupados com o que seriam deles após Jesus ele se tornar assunto aos céus. E o próprio Cristo diz: não se preocupe, eu estou lhes deixando um consolador. E esse consolador, ele está aqui. Ele está aí dentro do coração de vocês. Cristo vive em mim. Já não sou mais eu quem vivo, é Ele. É Ele que vive em mim. Uma outra consequência da morte para o pecado, da ressurreição em Cristo, agora é a submissão total. A submissão total ao seu amor. Vejamos o que diz em João 15, versículo 9. Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Efésios 2:6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. Que possamos, nessa manhã, entender e permanecermos nesse amor. Essa mensagem, aqui nós estamos, nessa igreja, falamos constantemente sobre graça. Essa mensagem é para nos lembrarmos que se dependermos do nosso esforço, se dependermos do nosso desempenho, nada poderemos fazer. Mas que possamos nessa manhã reconhecer que foi o desempenho dele lá na cruz. Ele fez sem reclamar. E a consequência disso, ainda falando sobre submissão total, é que Cristo que o Espírito Santo, ele possa dirigir os nossos pensamentos. Que junto disso possa vir para a sua igreja dons que influenciarão diretamente em nossas escolhas, que influenciarão diretamente em nossas reações. Mais uma vez, o meu desejo para essa igreja, o meu desejo para a minha vida, é que possamos refletir a Cristo em todas as nossas ações, em todos os nossos comportamentos, no nosso dia a dia, quando sairmos daqui, que os nossos vizinhos, que as pessoas que convivem com a gente, possam ver o amor de Cristo sendo refletido em nossas vidas. Essa é a transformação. Esse é o poder do Evangelho em nós. Romanos capítulo 8, versículo 9 diz: vocês, porém, agora já não estão mais na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Mas nós que temos o Cristo vive em mim, que é o tema dessa missão, dessa ministração, nós precisamos refletir isso. Nós carregamos o Espírito de Deus. Nós somos transformados pela ação do Espírito Santo. Ainda para reforçar, vejamos que o apóstolo Paulo diz lá na sua primeira carta aos Coríntios: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aí já não vai ficar mais difícil fazermos o que está relatado em Romanos 12, 2. E não, 12, 1. Portanto, irmãos,
peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Viver ou ser crucificado com Cristo é fazer o que o apóstolo Paulo também diz em Romanos 12:2. Que não vivamos no padrão deste mundo, mas deixem, isso é uma promessa, que Deus os transforme pela renovação de sua mente. Quem é de Cristo, vive para Cristo. Esse é o meu desejo para essa igreja, essa é a mensagem que Deus trouxe em meu coração e eu quis transmitir para vocês. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que desapareça todos nós, que desapareçam o eu, e que apareça agora a natureza de Cristo. Que possamos, mais uma vez, reconhecermos e aceitarmos, e usufruirmos e adentrarmos completamente na graça. Que possamos sair da superficialidade, que possamos sair da porta e adentrar em todos os cômodos, ou que possamos adentrar no oceano da graça e usufruir de um preço altíssimo que foi pago na cruz por todos nós. Eu quero convidar todos a ficar de pé. Eu quero orar por vocês nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, te louvamos, ó Pai. Te louvamos mais uma vez por se fazer pecador por nós. Te agradecemos, ó Pai, por levar sobre si as nossas dores, por fazer, ó Pai, aquilo que não conseguiríamos fazer, por cumprir, ó Pai, todos os preceitos da lei por nós. Ó Pai, obrigado pelo presente, obrigado por enviar Jesus Cristo para salvar a humanidade, para resolver o problema que inicialmente foi criado lá no Éden. Pai, nos dê a capacidade de reconhecermos, aumente a nossa fé em Ti, ó Pai, de reconhecermos verdadeiramente que não depende mais do nosso esforço. Pai, eu te peço que a velha natureza, ela seja sepultada e que a natureza de Cristo, ela faça parte da nossa vida. Que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, refletir essa verdade, refletir o Espírito Santo que carregamos em nós, refletir o Cristo que vive em nós. Que a velha natureza, que a força da carne, ela não exerça mais poder sobre nós. Que sejamos, ó Pai, verdadeiramente transformados. Que possamos, ó Pai, caminhar para a santidade. Somos santos em Ti. Somos santos pela ação do Espírito Santo. Aquilo que fazíamos, aquilo que trazia prazer para nós, já não traz mais. Agora somos libertos verdadeiramente de todo pecado, ó Pai. Agora o que existe em nós é a Sua natureza. E que possamos, ó Pai, cada dia mais buscarmos as coisas que são do alto. A nossa esperança está em Ti. A nossa esperança está na Tua salvação. Aguardamos, ó Deus, pelo grande dia, onde que o Senhor buscará toda a Tua igreja e reinaremos contigo, ó Pai, por toda a eternidade, por todo sempre. Agora, a morte que é relatada em Hebreus, ela já não tem mais força sobre nós, porque o Senhor venceu a morte por nós. E agora, como igreja, ressuscitaremos com Cristo. Em nome de Jesus, te louvamos, ó Pai, pela Tua